A graça e a paz, bom dia, um bom começo de semana para você. Espero que você esteja bem. Mais uma semana ainda de pandemia. Não vimos muitas melhoras no nosso cenário da saúde pública, né? Alguns países já estão voltando a reabrir, a reassumir alguns serviços públicos. E nessa semana eu pensava muito sobre o que eu falaria na semana que passou, né? No final de semana também, sobre o que eu falaria para vocês hoje, nesse começo de semana. E pensando nisso, teve um texto de um pastor que tive pouquíssimas vezes, eu acho que eu ouvi presencialmente apenas uma vez, mas fui extremamente abençoado. E o texto que ele escreveu essa semana me abençoou e me fez refletir muito. E inclusive ele é irmão de um dos nossos membros na comunidade, que é o pastor Rodrigo, que é um pastor de uma igreja internacional na Alemanha. E ele postou uma foto de um prédio sendo demolido, que era o prédio do templo que eles habitavam antes como comunidade de fé. E nesse texto ele escreve, ele fala, inclusive ele cita a passagem de Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né, onde esses templos seríamos nós homens, Deus habita em nós. E ele fala que mesmo assim ver um prédio sendo demolido, um prédio onde pessoas foram batizadas, casaram, tiveram suas histórias escritas, não era uma coisa muito agradável. Mas ele traça um panorama da história da comunidade deles, e ele fala a respeito das coisas que não estavam mais fazendo sentido e como Deus direcionou eles para estarem nesse novo lugar. E o que eu achei muito interessante é que o novo lugar que eles estão na Alemanha, na cidade de Frankfurt, dividindo, é com uma outra igreja. Eles fazem os cultos aos domingos, e outra igreja, que é uma igreja adventista, faz aos sábados. Eu achei interessante porque uma igreja de um pastor batista dividir o templo com uma igreja adventista, que às vezes algumas ideias teológicas podem divergir, mas eles conseguiram encontrar aquilo que eles tinham em comum, que era Cristo Jesus, aquilo que eles compartilhavam, e eles se validaram nisso. E nisso eles encontraram unidade e foram capazes de dividir o prédio. E pensando nisso, eu queria ler uma passagem de João, no capítulo 17, onde Jesus ele ora primeiro por ele, um pouco antes de ser preso, ele faz uma oração, depois a respeito dos seus discípulos, para que eles fossem fortalecidos por aqueles eventos que aconteceriam, e depois ele estende oração até nós, e essa oração vai a todos os crentes, todos aqueles que creem na mensagem de Cristo. E isso está em João, no capítulo 17, no versículo 20. No versículo 20, desculpa. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. É interessante esse texto, essa oração que Jesus faz a respeito de nós, e ele fala a respeito da unidade. Porque na unidade nós seríamos conhecidos como ele e o Pai são um, nós seríamos um, e ele pede para que nós tenhamos essa unidade. Eu acredito que Jesus, quando ora, ele sabe a respeito da nossa natureza, ele conhece o coração do homem, então ele sabe que muitas vezes existem pontos de divergência, existem pontos onde nós não concordamos, e isso gera divisões, isso gera separações. Então Jesus, nessa oração, ele pede para que nós tenhamos unidade, ele pede para que nós sejamos um. E pensando nisso, eu mandei inclusive para alguns amigos, eu tinha compartilhado com a minha mãe, a respeito de um grupo americano, um grupo de louvor, que o interessante é que eles são um grupo de louvor totalmente diferente daqueles que nós associamos com os americanos. Vocês já devem ter visto aqueles corais de igrejas afro-americanas, ou aquelas que parecem com Hillsong ou Bethel, de pessoas com um certo estilo, com um certo tipo de música, e eles conseguiram mesclar isso muito bem. E o interessante é que nesse ministério são pessoas de diversas igrejas diferentes, de diversos grupos diferentes, com diversos backgrounds, né, ou panos de fundo, ou histórias
diferentes, e eles formaram um grupo de louvor onde existem senhorinhas, pessoas jovens, pessoas totalmente tatuadas, pessoas com cabelos azuis, afro-americanos e caucasianos, que são grupos muito diferentes no que tange o louvor americano, e eles fazem um som único. E isso me lembrou que eu acho que o céu vai ser um pouco parecido com isso. Pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, em unidade. Esse é o segredo. É isso que Jesus pede para que nós tenhamos. E o que chama atenção, uma das coisas que me chamou a atenção no texto do pastor, foi essa unidade que eles conseguiram encontrar com outra igreja. Ele nem fala muito sobre isso, mas isso me chamou muita atenção. Essa é a unidade que nós precisamos buscar e nós precisamos ter. Muitas vezes nós vamos deixar coisas no caminho por conta dos nossos próprios interesses pessoais, por conta dos nossos próprios desejos, por conta dos nossos próprios pensamentos, por conta das nossas próprias vontades. Mas se nós nos sujeitamos à imagem, à figura, a quem Cristo Jesus é em nossas vidas, se nós temos compreensão disso, nós iremos buscar essa unidade. Porque não vão ser mais os nossos pensamentos. A nossa forma de pensar vai mudar. E nós vamos experimentar a metanoia, como a Bíblia diz. A nossa vontade não será mais nossa, mas será feita a vontade dele. Porque nós entendemos que tudo é por meio dele, para ele e por ele. E isso me lembrou também uma viagem que eu fiz em 2015. Eu fui sozinho viajar de mochila. E eu estava na Alemanha, em Berlim. Eu acordei num domingo e fui a uma igreja. E eu não falo alemão, e eu então procurei uma igreja que tinha um serviço, um culto em língua inglesa. Eu acabei encontrando uma igreja na praça principal da cidade. E era uma igreja com muitas pessoas de diversos países. E eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora do Senegal. E ela falou assim: nossa, mas você estava cantando, você conhece as músicas? Porque aconteceu que eles cantaram músicas em inglês de músicas que eu já conhecia. E eu falei: eu conheço essas, mas conheço mais em português, eu sou brasileiro. E ela falou: nossa, que legal. E conversar com ela me trouxe também uma imagem daquilo que é a unidade de Cristo. São pessoas que são diferentes, elas têm salários diferentes, empregos diferentes, vontades diferentes, sonhos diferentes. Mas naquele lugar que se chama igreja, eles são um. Têm uma unidade, eles têm um Espírito só, e é o Espírito Santo de Deus. Então quando a gente parar para pensar, irmãos, e eu também queria terminar com esse texto que o pastor Rodrigo citou na sua mensagem, na sua carta a respeito da demolição. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita num prédio. Tanto que nós estamos fechados há quase 4 meses e continuamos aqui. Ele habita em nós, irmãos. E ele vai habitar em nós, e ele será conhecido, e as pessoas olharão para nós, enxergarão a Cristo quando nós tivermos a unidade. E não é uma unidade de um prédio que se reúne aos domingos. E não é uma unidade de uma reunião no Instagram. É uma unidade em amor. Então eu queria deixar um desafio para você. Se você em algum momento perdeu no caminho algo, se você deixou para trás, ou se você sentiu que você foi deixado para trás, vá atrás. Não espere a outra pessoa te mandar uma mensagem. Não espere, não fique sentado na sua própria razão. A nossa justiça é como um trapo de imundície. Ela é o pano sujo que eu uso para limpar o chão. Ela e o pano que eu uso para limpar o xixi dos meus cachorros é a mesma coisa. Essa é a nossa justiça, não vale nada. Mas se nós estamos diante de Deus, que é o justo juiz, e se nós compreendermos que Jesus orou por nós e Ele pede para que nós tenhamos unidade, para que nós sejamos um, nós vamos fazer isso por amor a Ele. Porque eu não posso falar que eu amo a Deus se eu não amar o meu irmão. Porque a Deus eu não vejo, mas o meu irmão ele está aqui. E o meu irmão ele é a extensão da manifestação do amor de Cristo. Então, irmão, mande uma mensagem para uma pessoa que você em algum momento perdeu o laço. Restaure esses laços, aproveite essa pandemia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda. Mas nós temos a plena convicção que Jesus quer e pede para que sejamos um. Que Deus abençoe você.